Meus irmãos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o irmão José Figueiredo. Pela graça de Deus, sou cooperador aqui na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, campo de Guapiaçu, no estado de São Paulo. Campo este que é liderado pelo nosso pastor-presidente, pastor José Pereira. Nós estamos numa série de vídeos, de estudos, do calendário cristão, e nós estamos estudando a respeito, começando no livro do Gênesis, e hoje coube a mim está falando da perícope, onde conta um pouco da história de Isaac. São vídeos curtos, não dá para a gente se aprofundar muito, mas nós vamos estar falando um pouco sobre a história de Isaac e a fidelidade de Deus para com ele e a sua descendência. Já foi falado sobre o chamado de Abraão, sobre o nascimento de Isaac, sobre o sacrifício que Deus pediu a Abraão que apresentasse, que oferecesse Isaac em sacrifício, e nós vamos estar falando hoje sobre a fidelidade de Deus para com Isaac, que também faz parte da promessa, obrigatoriamente faz parte da promessa. Isaac era o filho da promessa que Deus havia prometido a Abraão, e Deus reforçou essa promessa quando ele vai visitar Abraão ali no Carvalhar de Manre, onde a Bíblia diz que Sara riu quando o Senhor reforçou a promessa. E o nome Isaac significa riso, ou aquele que ri. Então, Deus faz essa promessa a Abraão e ela posteriormente também segue a Isaac. Nós vamos estar lendo no livro do Gênesis, capítulo 26, versículos 1 a 6, que nos diz assim a palavra do Senhor. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Então, Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, embora Sara fosse estéril e já avançada em idade, assim também como Abraão, e Deus fez essa promessa. Isaac nasce, Deus pede Isaac em sacrifício para testar a fidelidade de Abraão, e quando chega no momento de sacrificar Isaac, Abraão, o próprio Deus fala com Abraão e pede para ele não fazer tal coisa, porque agora o Senhor sabe que na verdade ele estava mostrando para Abraão que Abraão temia realmente a Deus. Então, Isaac cresce. Quando Sara morre, Deus, o próprio Abraão, já também pouco tempo antes de morrer, pede para que o seu servo Eliezer vá à família de Sara e encontre uma esposa para Isaac. E o Eliezer faz uma oração, interessante que ele faz uma oração e pede para que o Senhor mostre quem seria a esposa, e assim como ele fez na oração, exatamente aconteceu, foi a atitude de Rebeca ao encontrar com ele. Então ele traz Rebeca para se casar com Isaac. E o interessante é que, assim como Sara também era estéril, Rebeca também era estéril, e Isaac orou insistentemente. O texto nos diz que Isaac orou insistentemente pela sua esposa, e por cerca de 20 a 25 anos, dizem os historiadores, Rebeca não engravidou, até que o Senhor lhe abriu a madre, e Rebeca deu à luz gêmeos, que são Jacó e Esaú, ou melhor, Esaú e Jacó, que eram assim, de acordo com a ordem. Então, a promessa continua na vida de Isaac. Deus, embora tenha feito a promessa e Rebeca fosse estéril, Deus mantinha a sua promessa de fidelidade com Isaac, e aqui ele confirma essa promessa dizendo que multiplicaria a semente dele como as estrelas do céu, a mesma coisa que ele prometeu a Abraão. Então, nasce os gêmeos, Esaú e Jacó, e Deus dá continuidade a essa posteridade, mostrando a sua fidelidade para com Isaac. Tanto é que Deus diz, ele mesmo afirma em algumas passagens que ele é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então Deus abençoou a vida de Isaac, e abençoou de forma poderosa, dando a ele também continuidade à sua posteridade, assim como ele fez com Abraão, para que ele fosse também contado entre aqueles herdeiros da promessa, os três principais herdeiros da promessa, que foram os que deram origem ao povo hebreu, ao povo de Israel. Então Isaac, ele é uma prova de que, assim como Deus foi com Abraão e manteve a sua fidelidade com Abraão, do pacto que ele havia feito com Abraão, ele também manteve esse pacto de fidelidade com Isaac, dando a ele posteridade, dando a ele uma descendência, e nós vemos essa descendência se multiplicar a partir de Jacó, que foi pai de 12 tribos, e se tornaram 12 numerosas tribos, do povo de Israel. Então, eu creio que nos próximos vídeos, devocionais, os irmãos estarão dando mais detalhes acerca da família, da descendência de Jacó. Mas aqui mostra a fidelidade de Deus para com Isaac. Deus pede a Abraão que sacrificasse Isaac, mas nós cremos que o próprio texto diz que Deus estava testando a fé de Abraão, porque Deus não iria fazer com que a promessa que ele havia feito a Abraão fosse interrompida. Então Deus
prova a fidelidade de Abraão e providencia um cordeiro no lugar de Isaac, né? Quando chegou o momento dele ser sacrificado, Deus providenciou um cordeiro e colocou no lugar de Isaac, e assim a fidelidade de Deus para com Abraão, para com Isaac e Jacó foi mantida, pois Deus é fiel com as suas promessas, e nós cremos assim. Nós não cremos simplesmente em promessa, nós cremos no caráter daquele que fez a promessa, porque ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde no seu amor e continue nos instruindo cada dia mais através da sua palavra, em nome de Jesus.